Fizemos a nossa proposta e agora nós vamos confirmar. A gente mandou para o nosso cliente nosso PDF, nossa proposta digital, e o cliente aprovou. E agora nós vamos fazer a confirmação da nossa venda. E junto com essa confirmação, eu vou aproveitar para mostrar algumas ações que nós temos aqui na nossa proposta, tá bom? Então, a gente tem aqui do ladinho do visualizar, na telinha de proposta mesmo, né? Onde a gente já estava. A gente tem do lado do visualizar 3 pontinhos. Aqui ele dá pra gente ver que ele tá aparecendo o botão assinatura digital. Como eu não contratei o pacote de assinatura digital, eu não consegui ainda utilizar, eu não vou usar essa parte, né? Mas eu vou usar a confirmação de forma manual. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesses 3 pontinhos, nós vamos clicar nesse não usar assinatura digital, e quando a gente clica nesse botão, ele vai perguntar se a gente quer definir para as nossas propostas. Como eu não contratei ainda o nosso pacote de assinatura digital, eu vou colocar que eu quero definir para as próximas propostas, assim, em vez dele ficar aparecendo a assinatura digital, eu vou colocar só ele vai sempre estar aparecendo o botão de confirmar, tá? Acho que vale a pena ressaltar que essa assinatura digital é bem interessante, tá? Porque ela é uma assinatura válida, que é importante tanto para contratos como para propostas, porque assim fica mais profissional a sua proposta, tá bom? Então, aqui, para a gente confirmar a nossa venda, eu já habilitei aqui o botãozinho de confirmar, eu vou clicar nesse botãozinho. Aqui ele vai pedir novos dados do cliente, então se eu não completei os dados dele ainda, aqui eu tenho a oportunidade de completá-los, tá? Até o momento eu fiz só, eu tenho só esses dados mesmo, né? Que são os dados que eu vou precisar para emissão de notas, que eu vou precisar também para visitas, tá? Então, os campos mais obrigatórios mesmo, para mim, tirando o CPF e o CNPJ que eu não tenho desse cliente, que depois vai ser importante para a nota fiscal, eu vou utilizar apenas o CEP que eu já tenho e o e-mail mesmo dela, tá? Se eu tivesse mais dados, também poderia colocar, mas os campos obrigatórios nessa fase é o endereço e acho que é só o endereço mesmo do cliente, tá bom? Aqui nós temos uma data de previsão de instalação, que a gente vai colocar aqui para a gente utilizar nos nossos próximos treinamentos de parte de compra, tá? Então, a previsão de instalação vai ser para o dia 30 de setembro, tá? E a previsão de entrega do projeto executivo vai ser lá no finalzinho, lá no comecinho do ano, vai ser dia 5 de janeiro, tá? Então, eu coloquei essas datas agora. Elas são para a equipe técnica, tá? Ou para o pessoal de compras, mas eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá bom? E aqui a gente finaliza. Finalizei, ele muda aqui para venda confirmada, no horário que eu confirmei, a pessoa que confirmou, e aqui ele habilita um novo botão, confirmar financeiro. Por quê? Porque o nosso financeiro aqui, ele não está gerado, tá? Então, ele não está lançado ainda, tá bom? Tá aqui em previsão, tá? Antes, eu gostaria de mostrar um outro botãozinho que nós temos aqui. Dentro dos 3 pontinhos, antes da gente confirmar o financeiro, a gente tem aqui um botãozinho de comissões. Ele tem várias ações, na verdade, né? Ele tem o duplicar para outro cliente. Esse duplicar seria para a gente duplicar a proposta desse cliente. Então, fiz aqui um orçamento que tem 2 ambientes, mas ele quer só um, mas eu não quero perder esse, tá? Então, eu posso duplicar para esse mesmo cliente, para a Tamires. Aí ela vai ter 2 propostas e eu tiro um dos ambientes lá, tiro alguns produtos, faço algumas edições, mas não perco esse, tá? Esse para outro cliente é o que eu queria, por exemplo, eu tenho um outro cliente que ele quer os mesmos tipos de informações da Tamires. Então, eu vou duplicar para ele, aí eu vou escrever o nomezinho no lugar da Tamires, né? O nome do meu cliente. E aí eu vou ter 2 propostas distintas, só que já com as informações, tá? Aqui seria para fazer um novo projeto mesmo, só para zerar a tela e a gente fazer um novo projeto. Excluir seria para excluir esse projeto. Descartar e reprovar é quando eu não confirmei a venda, né? Então, o cliente não quis. Eu posso descartar, dizendo que se eu tivesse 2 propostas, né, para Tamires, eu posso dizer que essa foi descartada e vai ter uma outra que a gente está em negociação. E o reprovar, geralmente, é quando ele só tem uma proposta, tá? Só para diferenciar um pouco um do outro. Geralmente é quando eu tenho uma proposta e ele não aprovou mesmo. Aí ele foi reprovado, tá bom? Esse desfazer reprovação é só quando a gente faz
a reprova aqui da venda, e eu quero desfazer, né, essa ação que eu fiz. Gerar visita, seria para gerar uma visita já dessa proposta. O entregue aqui seria para entregar todos os itens, tá? São informações que eu não vou usar com vocês, porque a gente vai fazer a entrega nesse treinamento, né, nesse fluxo de treinamento. Nós vamos fazer a entrega por visita. E a visita eu não vou gerar agora também, porque a gente só vai fazer depois da compra, porque eu ainda não tenho os materiais para entregar para o meu cliente, tá bom? E eu gostaria de mostrar essa parte aqui de comissões. A gente vai clicar nesse botãozinho aqui. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem a parte de comissões e ele gera aqui um relatório para nós, né, informando tudo o que está sendo pago de comissões referente a essa venda. A gente tem a arquiteta Rebeca Nascimento, e aqui ela traz o nome do cliente, o pedido certinho, e ele traz produto por produto para mostrar o que está sendo cobrado, e serviço por serviço também para mostrar o que está sendo cobrado. Então, a gente colocou lá que era 5% em cima do produto, 2% em cima do serviço, e ele está trazendo aqui para nós certinho o valor de comissão, tá? Aqui eu posso alterar também, ó, se eu quiser alterar o valor de comissão dele, né? Nesse produto ele vai ser 8%. Eu posso alterar aqui e colocar 8%, que aí o sistema já calcula, tá vendo? Ele vai alterando, ele muda a corzinha pra gente saber que mudou, né? Que a gente alterou. E aqui também ele fica, ó, que o valor anterior antes era 5%, e agora passou a ser esse valor aqui, tá? Para você saber quanto que era o percentual antes de haver a correção, tá bom? De fazer a correção. Então, esse daqui é um relatório de comissões para você saber quanto que você vai pagar para o seu funcionário, tá bom? Quando ele tá nessa corzinha branca, significa que eu já posso gerar, tá? Se ele tivesse na cor meio cinza, que era uma cor que estava anteriormente, antes de eu clicar no botãozinho de confirmar, é porque ele ainda não está com a venda confirmada, né? Ele é um orçamento, então não posso gerar comissão, tá? Mas a partir de agora, como eu confirmei a venda, ele já deixa eu gerar a comissão para o meu funcionário, mas eu vou mostrar em um outro momento como a gente gera, que era mais para mostrar o que ele aparece, tá? E uma vez que a gente abre essa telinha de comissões, lá embaixo na aba resultado, aqui embaixo, deixa eu dar uma recarregadinha aqui na parte financeira. Aqui embaixo na aba resultado, aqui em cima na aba resultado, ele já aparece aqui para mim. Cadê? Aqui, ó. Ele aparece quanto que eu vou pagar de comissões, tá? Por quê? Porque é importante a gente saber quanto que vai deduzir dessa venda, né? Quanto que vai ser as despesas, pra gente saber o líquido certinho, tá? Então, a partir do momento que eu clicar naquele botãozinho, mesmo que seja só para eu visualizar o quanto de comissões eu vou cobrar, né? Que eu vou pagar, ele fica já calculando aqui para nós quanto que fica de comissão, tá bom? Então, esse botãozinho de comissões é interessante vocês apertarem logo de cara, tá? Depois que finaliza as informações de produtos e serviços, né? Que a gente já colocou. Aqui a gente também tem estornar as comissões, que seria se eu já tivesse gerado para o meu financeiro, eu poderia estornar ela. Não é o caso, tá? A gente ainda não clicou no botãozinho de gerar as comissões. Esse aqui separa os itens disponíveis no estoque. Então, se eu tenho itens disponíveis no estoque, depois de confirmar a venda e confirmar o financeiro que a gente ainda não fez, eu posso separar os itens. Eu posso abrir uma prospecção por aqui. Eu fiz o processo inverso com vocês, né? Então, a gente tá lá no CRM, fizemos do CRM a venda, mas poderia fazer a venda e depois abrir uma prospecção, tá? Aqui seria para a gente colocar um contrato. Então, a partir de agora, eu posso colocar um contrato, só que para isso eu preciso criar o meu contrato lá na aba de contratos, que eu também vou deixar um videozinho aqui bem bacana para a gente colocar. Esse contrato vinculado a um outro módulo. Anexos, seria para a gente colocar anexos. Esses anexos é interessante para vocês colocarem aqui para proposta e para visitas, porque o que vocês colocam nesse anexo aqui vai para o pessoal do projeto, pessoal da área externa, né? Então, quando eles forem fazer a visita do cliente, forem entregar os materiais, forem realizar os serviços, eles vão visualizar os anexos que vocês colocaram aqui. Então, se vocês tiverem a planta da casa, algo que é relacionado à visita externa, você pode colocar aqui nesse anexo que eles vão visualizar também, tá bom? Senha de acesso e regerar link de proposta seria para proposta de assinatura digital, tá? Então, quando a gente a gente pode colocar uma senha para eles abrirem, né? E ter
uma senha para poder ter esse bloqueio, né? Esse tipo de bloqueio, e pode regerar o link. Ambos podem tirar também o acesso do seu cliente. Então, eu mandei para o cliente, coloquei uma senha. Ele não me respondeu faz uns dias e eu não quero mais que ele tenha acesso. Eu posso trocar a senha ou regerar o link, que aí o cliente passa a não ter mais acesso àquela proposta que eu mandei, tá bom? Esse não listar essa venda é para a parte de visitas. Quando a gente cria uma visita lá, ele já gera uma proposta aqui. E se a gente não quiser que ela seja uma proposta, é só clicar nesse botãozinho que ele vai falar não listar na venda, tá? Mas, agora que a gente já passou por todos esses caminhos aqui, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para confirmar a venda. E aí, sim, acabou nossa proposta, já tá tudo certinho para a gente fazer os próximos passos. Confirmamos a venda, agora vamos confirmar o financeiro, porque o nosso financeiro, nossas pessoas que trabalham lá no financeiro, não sabem ainda que a gente tem uma proposta, tá? Por quê? Porque lá no gerenciador financeiro, ele ainda está em previsão, ele é como se fosse um orçamento, tá? Então, eu clicando nesse botãozinho, ele já fica como financeiro confirmado. Se eu for aqui embaixo, ó, financeiro confirmado. Então, essas parcelas já estão lá no nosso gerenciador, para o nosso financeiro saber que a gente tem essas contas a receber, tá? Então, quando chegar no dia 18/9, ele já vai lá cobrar o nosso cliente, vai ver se o cliente realmente fez o pagamento, tá bom? E a partir de agora também a gente consegue fazer novas ações com essa proposta. Ele passa a olhar para o estoque, ele passa. A gente vai saber a necessidade de compra, né? Se a gente vai precisar fazer a compra ou não. A gente já pode fazer uma visita entregando os itens que já tem, tá bom? Então, e pode fazer também a nota. Então, tem vários passos que depois desse botãozinho de confirmar financeiro ficam habilitados para a gente fazer as nossas ações aqui dentro do sistema, tá bom? Então, fica ligado que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as outras etapas nos próximos treinamentos, tá bom?